Faça elevação de parede de alvenaria estrutural de forma rápida. Hoje nós estamos lançando a nova planilha de alvenaria estrutural que faz detalhamentos como esse que você está vendo aqui. Eu tenho as elevações das paredes, a marcação de fiadas e o detalhamento das armaduras, com aberturas de portas e janelas conforme o seu projeto. Inclusive o detalhamento do aço que será colocado nessas aberturas. A planilha em questão é essa daqui, é uma versão nova da planilha de dimensionamento de alvenaria estrutural, ou seja, a gente consegue também dimensionar a alvenaria. Se você quiser adquirir essa planilha, eu vou deixar aqui no link da descrição. Essa versão nova, quem tem a versão anterior deve ter notado algumas diferenças. Eu acabei tendo que fazer essas diferenças para agregar algumas funções notáveis, como a inclusão das aberturas de porta e janela. Aqui à esquerda eu tenho os dados da parede e porta, e à direita eu tenho os dados das alvenarias, janela e carregamento. Esse vídeo, o objetivo dele é mostrar como se utilizar essa planilha e conseguir fazer esses detalhamentos. Eu vou usar aqui como exemplo essa edificação, é uma casa térrea, bem padrão, usual, que está vendendo hoje no mercado de construção, aquelas casas que tem o pé direito mais alto na sala e o restante da edificação na mesma altura. Isso tem chamado o mercado. E a gente vai fazer duas elevações para mostrar como se utiliza a planilha. Então, para começar, eu preciso das dimensões da parede. Eu vou usar como exemplo aqui essa suíte. Perceba que aqui as paredes elas já estão moduladas. Eu tenho parede de 3, 4,60, ou seja, eu tenho paredes que são múltiplos de 20. Então eu já estou com a parede já modulada. O ideal para alvenaria estrutural, em qualquer software, em qualquer situação que esteja sendo dimensionada, é que ela esteja o mais modulada possível para aproveitar ao máximo os benefícios da alvenaria. Uma delas é a produtividade. Quando eu tenho a parede modulada, a execução é muito mais rápida. Sem falar que quando não temos essa modulação, aparecem aqueles compensadores. Esses compensadores são difíceis de comprar e atrapalham o processo executivo. Bom, então, vamos fazer essa parede de 3,60 aqui. Vamos supor que eu estou aqui dentro da suíte olhando para a parede. Eu tenho uma parede de 3,60, uma abertura de 1 metro, e aí eu tenho mais 20 centímetros para cada lado, né? Cada parede aqui. Dá um total de 4,60 com mais 20, 4,80 com mais 25 metros. Então, a largura dessa parede são 5 metros. Essa abertura eu vou lançar ela como uma porta. Então, eu venho aqui na porta, 1 metro de largura, e eu vou colocar a abertura até muito próximo da laje, para ficar parecendo essa abertura mesmo e não uma porta. Então, eu vou precisar saber também a altura dessa parede. Como eu estou trabalhando nos cômodos normais da casa, eu tenho aqui a altura de 3,40. Eu vou adotar a altura total da parede como 3,60, porque se a pessoa precisar colocar um forro ou então laje, ela tem mais uma fiada aqui para fazer isso. E vai sobrar uma abertura de 3,40, ou seja, a altura da parede 3,60 e a altura da porta 3,40. Vai ficar uma coisa assim. Agora só falta a posição da porta. Se eu estou dentro do quarto olhando para a parede, a minha porta ela está à esquerda e eu só tenho meio bloco aqui à esquerda. Então eu vou colocar aqui que em relação a esse ponto a porta está a 20 centímetros. Eu vou colocar aqui 20 centímetros, olha só. Eu estou dentro do quarto olhando para a parede que existe na lateral e aquela parede de 3,60. Bom, tá lançado. Se eu fizer a exportação, ela vai lá para dentro da área do CAD. Mas antes disso, eu vou dar uma olhada aqui na alvenaria. Quando eu clico em alvenaria propriedades, vai aparecer essa janela. Aqui eu vou dizer qual é a espessura dos blocos. Eu vou colocar aqui 19
e o FBK eu vou colocar 4,5, que é a resistência do bloco estrutural. Se você quiser aprender os pormenores de dimensionamento de alvenaria, eu vou deixar aqui no card um link mostrando. Os detalhes de cálculo estão todos aqui, ó. Por enquanto, essa parede ela suporta 190 kN por metro. Então, uma resistência absurda. 190 kN são 19 toneladas em cada metro. É muita coisa. Olha a esbeltez da parede, 18,95. Essa esbeltez aqui depende da altura da parede. Como é uma parede não tão alta, apenas 3,60 para bloco de 20, vai dar aí 18,95. Quando eu tenho paredes armadas, vai aparecer um aviso aqui dizendo que essa parede deve ser armada. Mas são detalhes de cálculo. Eu vou clicar aqui em carregamento, vai aparecer essa janelinha e aí eu vou lançar a carga que existe na parede. Aqui o processo correto seria: calcula a reação desta laje sobre a parede, calcula a reação desta laje sobre a parede e soma as duas e lança aqui. Eu não vou fazer esse procedimento porque o objetivo do vídeo é usar a planilha de alvenaria. Mas se você quiser, tem vídeos aqui no canal, vou deixar aqui no card também, cálculo de lajes treliçados, inclusive com planilha também. Aqui, cargas para casa térrea giram em torno de no máximo 1 tonelada, 1,2 toneladas. Eu vou colocar aqui 2 toneladas, que são 20 kN, e vou deixar. Como 2 toneladas estão bem abaixo da resistência da parede, eu não tenho nenhum aviso. Então, o processo de dimensionamento e lançamento está feito. Depois disso, basta clicar aqui, ela vai fazer os cálculos e eu vou lá dentro do AutoCAD. E a elevação está aqui. Olha só, eu tenho a abertura da porta e a parede já com as armaduras dela. Vou mover essa parede para a direita, vou deixar ela aqui do cantinho. Agora eu vou pegar a segunda parede de exemplo, mostrar um outro detalhe sobre a planilha. Seria bom uma parede mais alta com porta e janela, que é o que não acontece aqui. Essa parede aqui, inclusive, nem tem parede, né? Aqui tem vão de 4,40. Eu faria uma viga de concreto ali. Eu vou pegar esta daqui, que é uma parede que ela tem 2,80 com 23, com mais 23,20. E ela tem uma parede bem à lateral, se eu estiver olhando de fora, na lateral esquerda. Essa abertura dela tem 1,46. Eu vou ter arredondar isso aqui para 160. Colocar aberturas também fora de modulação também não acrescenta em nada ao projeto, só dificulta. Então, parede de 3,20. Ops, lugar errado, 3,20. A largura, não a altura. Eu vou ver aqui a altura dessa parede, que é 4,60, é o pé direito mais alto da edificação. Vou adotar aqui 20 centímetros também a mais, pelos mesmos motivos de forro e de laje. Então, 480. A porta, ela tem largura de 160 e a altura, eu vou deixar isso aqui quase que completamente. Se eu tenho 4,80 aqui, eu vou deixar aqui de exemplo 420. E vou zerar isso aqui para a porta ficar bem na lateral, para a parede ser somente aqui, ó. Essa abertura, essa face aqui, ela não contribui com a resistência da parede. Como eu tenho uma altura de 480, ó, já tenho uma parede armada aqui. Se quiser ver o porquê, tá aqui embaixo. Eu tenho um esbeltez acima de 24. Toda vez que eu tenho isso, eu obrigatoriamente tenho que ter uma parede armada. E com isso, veja que a resistência caiu para 159, era 190. Caiu quase 4 toneladas de resistência. Clico aqui em exportar e volto lá na área do CAD. Ela está aqui, ó. Eu tenho a armação superior, as armações verticais e a armação aqui da abertura, né? A armadura longitudinal da parede inteira e os fechamentos. Bom, é isso aqui. Tá pronto os detalhamentos
e assim eu continuo fazendo sucessivamente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.